Olá, gente querida. Hoje é sábado, dia 17 de outubro. Nós estamos na 28ª semana do Tempo Comum. E continuamos a ler o Evangelho de São Lucas. O texto do Evangelho de hoje é de Lucas 12, de 8 a 12. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, dos magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto de ontem do Santo Evangelho, Lucas 12, de 1 a 7, tratava exatamente da hipocrisia dos fariseus, mas também da necessidade de se pregar o Evangelho de sobre os telhados. Jesus também falava do perigo da perseguição. Durante a perseguição, dizia Jesus ontem, o cristão deveria não temer, deveria confiar plenamente em Deus. Hoje, o texto do Santo Evangelho continua com a mesma temática. Os versículos 8 e 9, aí nós iniciamos com o tema do testemunho. O medo deve ser superado com o testemunho público em favor de Jesus Cristo. Há um contraste muito bonito criado entre, por exemplo, cristão e Cristo, entre testemunhar e renegar, diante dos homens ou diante dos anjos de Deus. São três pares correlatos muito interessantes. Nossa atitude atual, nossa atitude pública diante dos homens e diante de Deus também decidirá o destino último da nossa existência. Há o processo histórico no qual os discípulos e discípulas de Jesus são chamados a reconhecer publicamente Jesus como o Senhor. Corresponde também o processo final diante de Deus, em que Jesus, ali diante de Deus, reconhecerá publicamente diante de Deus e dará testemunho sobre o discípulo. Essa é uma situação muito concreta, porque nas comunidades lucanas já havia o risco concreto da apostasia, da negação da fé cristã, especialmente por causa das perseguições e também por causa das dificuldades cotidianas. O versículo 10 trata do pecado contra o Espírito Santo. O que é esse pecado contra o Espírito Santo? Ora, Jesus é o Messias misericordioso e compassivo. Ele é capaz de perdoar o pecado contra ele, como aconteceu exatamente no momento da cruz. Blasfêmia é um pecado dirigido e direcionado a Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo parece significar que a pessoa se fecha completamente, se fecha hermeticamente ao dom do Espírito Santo e também ao testemunho da igreja, especialmente dos missionários, dos apóstolos,
Nós sabemos que no Evangelho de Lucas, a missão nasce da força e da luz do Espírito Santo. No batismo, Deus nos dá a adoção filial e a sua presença santificadora para o testemunho cotidiano. Quem peca contra o Espírito Santo não simplesmente não reconhece a obra redentora de Deus testemunhada, mas pior, não é capaz também de testemunhá-la e, para piorar, ainda atribui a obra de Cristo ao poder maléfico, a Satanás, a Beelzebu. No horizonte de Lucas, aí está o que o Evangelho de Lucas chama de cegueira, o endurecimento do coração, a rejeição completa a Jesus como Messias, a rejeição, inclusive, à pregação do reino de Deus feita pelos apóstolos. A igreja, tanto no Evangelho de Lucas como também no livro dos Atos dos Apóstolos, só é possível por causa da ação do Espírito Santo recebido em Pentecostes. A patrística, por exemplo, os padres da igreja interpretam o pecado contra o Espírito Santo do seguinte modo: o pecado contra Jesus é perdoável exatamente porque provém de alguém que não é crente, enquanto que o pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado porque é uma verdadeira apostasia, uma renegação da fé da parte dos discípulos que já eram cristãos. É aquilo que diz São Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 3. Começaram na graça e na força do Espírito Santo, mas agora querem renegá-lo. É muito interessante o pensamento de teognóstico de Alexandria, também o pensamento de Orígenes sobre essa temática. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É uma intransigência obcecada, pertinaz, diante da obra e da ação do Espírito Santo de Deus. É a forma extrema de rebeldia, de oposição frontal ao desígnio de Deus, de antagonismo, de fechamento pleno e completo ao amor de Deus, que é o Espírito Santo. Essa coisa é muito grave, sobretudo porque acontece com quem já recebeu o dom do Espírito Santo e depois o rejeitou. Finalmente, os versículos 11 e 12 tratam das perseguições. Os cristãos serão perseguidos, conduzidos diante das autoridades para confessarem ou para rejeitarem a sua fé. Quem tem o Espírito Santo e não renega a sua fé é capaz de enfrentar a perseguição com altivez. O Evangelho de Lucas, sabemos, foi escrito mais ou menos pelo ano 80, ano 85. Já havia acontecido, por exemplo, a perseguição de Nero na década de 60. Tiago, filho de Zebedeu, Pedro e Paulo, por exemplo, já haviam sofrido martírio. Domiciano, que será imperador de Roma mais adiante, também perseguirá os cristãos. E ele já reina desde o ano 81. Início da década de 90, é que acontecerá a grande perseguição de Domiciano. O mártir deve ser o confessor por excelência. Aquele que fala e dá testemunho da sua fé diante de todos como profeta inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus, portanto, no texto do Evangelho de hoje, prepara os seus discípulos para evitarem todo tipo de traição
para evitarem todo tipo de apostasia, de renegação da fé e manterem a fidelidade mesmo em clima de perseguição, de martírio e de morte. Guardemos então, no texto do Evangelho de hoje, a força do testemunho, porque a Igreja continua a mesma missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço a você, até amanhã, se Deus nos permitir. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.